Vamos conversar? Vamos bater mais um papo sobre como crescer em vendas nesses tempos tão difíceis? Hoje eu vou aproveitar e vou comentar e vou responder perguntas de alguns seguidores. Estou com elas aqui anotadas, estou com a tela aberta aqui para eu poder responder. Em função de algumas publicações minhas, e eu achei super bacana, porque as pessoas têm dúvidas em cima daquilo que eu estou falando, isso é ótimo. E que bom, e por favor perguntem mesmo, mandem, comentem e tudo mais, porque isso me dá chance de poder ajudar mais e responder as dúvidas que às vezes eu não estou enxergando que essas dúvidas estão acontecendo. Então eu vou comentar e responder dúvidas de seguidores em relação a duas publicações que eu fiz na semana passada, que quem sabe essas dúvidas são suas também, não é? Então vamos lá. Eu fiz uma publicação cujo título era Se o cliente veio e não comprou. O contexto dessa publicação, na verdade, ela era um trecho de uma live que eu fiz falando da necessidade, da importância de você investigar e identificar os pontos fracos da sua empresa. Então, começa daí, que é o passo 1 do método Anima. Pois bem, quando você identifica os pontos fracos e quando você se dedica a ver o que é aquilo, como às vezes eu uso a analogia, né? O que é o freio de mão do seu negócio que está atrapalhando aquela aceleração que você está buscando, um deles é o ponto fraco, é alguma fragilidade, algum probleminha ou um problema recorrente, questões internas que você tem que identificar, obviamente, para poder resolver, não é só identificar e partir para o ataque. Pois bem, e aí um desses pontos, que foi justamente o que eu tratei nesse vídeo que está colocado com as perguntas que eu vou responder hoje, eu tratava o seguinte aspecto: se um cliente veio e não comprou e você não sabe o porquê, isso é um ponto fraco. Então, o cliente entrar e não comprar tem mil motivos, vários motivos, a gente pode especular, embora se você seguir o passo a passo do meu método, você vai saber, tá? Mas ok, vamos por cada passo. Então vamos lá. Se o cliente entrou, se o cliente foi até você, online ou offline, tá? Se ele interagiu com você e não comprou e você não sabe o porquê, este é o ponto fraco que deve ser tratado. E aí era disso que eu estava tratando nesse vídeo, e aí vieram as perguntas que eu gostaria de responder. A Aldete, ela perguntou: e como eu posso descobrir isso? Por que que ele não veio? Olha, todas as perguntas que estão relacionadas à ação nesta hora, elas são perguntas que elas, se feito o método com 6 passos, elas são respondidas naturalmente. Mas vamos aqui pensar em alguns cenários de como você pode descobrir isto, tá? Por que que o cliente entrou e não comprou? Ele veio, ele chegou perto e não comprou. O passo primeiro, de verdade, que você tem que fazer é poder se comunicar com essas pessoas, comunicar com seus clientes e com aqueles que entraram e não compraram. Para entender se comunicar com essas pessoas, mas também você tem que já ter em mente quem são seus concorrentes, ou investigar se você ainda não tem, tá? Quem são seus concorrentes? E podem não necessariamente ser concorrentes diretos, às vezes são concorrentes indiretos, às vezes é um outro segmento que pode atender a necessidade desse cliente de outra forma. Não é um concorrente direto, mas está atendendo uma necessidade. Quando você sabe e entende com quem você está jogando e quem é o seu cliente, fica muito mais fácil entender por que que esse cliente entrou e não comprou. Se você conhecer o que está acontecendo, quem são seus concorrentes, como é que eles estão atuando, por exemplo, com preço, você pode entender se a sua questão é preço. E sobre preço eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou falar mais sobre preço, tá? Que é um assunto super importante. Teve um seguidor, Delmário, ele falou: muitas vezes a especulação. O cliente entrou, ele veio e ele não comprou, e isso pode ter sido especulação. Sim, pode, mas vamos tentar entender cada oportunidade de interação desse cliente dentro do seu negócio. Vamos tentar entender cada interação
como uma oportunidade de você se apresentar, de você apresentar o seu negócio, apresentar o seu benefício, qual é a sua entrega. Então, mesmo que a gente entenda e aceite, óbvio, e fale, bom, realmente pode ser especulação e pode mesmo, mas não deixa passar. Não deixa passar essa oportunidade de se comunicar com alguém que está ali especulando. Ele quer te conhecer, ele quer, enfim, quer saber o que está acontecendo. Ele está dentro de casa. Então é uma hora, você pode até não realizar uma venda ali na hora, mas já deixa plantada a próxima venda, tá? Já cria essa conexão. Não aceite uma visita especulativa, se for o caso, a gente não vai saber de antemão, não vamos presumir isso, mas não deixe uma visita de pura especulação passar em vão. Não deixa. Atenda sempre e busque e chame para você com a certeza que aquela pessoa veio para comprar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a sua atitude tem que ser essa. Então, se for especulação, ok, mas não perca a oportunidade de mostrar o seu melhor. Olha só, vamos pensar que é uma visita que foi na sua casa. Basicamente é isso. Mostre o seu melhor, mostre o melhor ângulo da casa, mostre, entendeu? Mostre o seu melhor, você como anfitrião e o que há de mais bacana na sua casa para encantar, para deixar para deixar uma referência e uma boa impressão para essa visita. Não é isso que a gente faz. Eu gosto de fazer essas analogias com a nossa vida cotidiana, a nossa vida de pessoa física, vamos dizer assim, porque ela é muito próxima. Então, se o cliente veio até você, ainda que seja especulação, trate, cuide, se apresente, mostre o melhor do seu negócio, da sua entrega, porque é uma informação que vai ficar na cabeça dele e agora pode ser especulação, daqui a pouco pode não ser. Assim, totalmente sem interesse, essa pessoa não está, certo? Então, fique atento para fazer deste atendimento um excelente atendimento, como sempre, para uma venda. E também teve esse comentário eu achei bem interessante, de uma marca de doces. Quando veio essa pergunta, né? E se o cliente veio e não comprou? E ela respondeu, encontrou mais barato, provavelmente. E aí entra no fator preço, que também tem um outro comentário de um outro vídeo que eu quero tratar com vocês. Olha só, que curioso. Justamente uma marca de doces e bolos, e eu entrei no perfil do Instagram, maravilhosos, me deu água na boca, falou sobre preço, sobre encontrar mais barato. E aí a gente vai para um assunto que é preço e diferencial, tá? Porque eu tenho um outro vídeo que não tratava do mesmo assunto, mas que tratava o seguinte: isso acontece, mas é melhor evitar, que era o título, que é você ter que praticar sempre baixo preço e que o baixo preço seja o fator de decisão. Então eu vou ligar os dois assuntos, essa resposta que eu tive aqui do cliente que veio e não comprou e essa seguidora, que é de uma marca de doces e bolos e maravilhosos, falando em preço. Olha, entendo que preço seja uma questão primordial, entendo que os recursos financeiros são limitados, mas justamente você que fabrica doces e devem ser deliciosos, você tem que assumir que o sabor do seu produto pode fazer a diferença em relação à concorrência e não só o preço. Esse é um lugar onde a gente deve estar, onde a gente deve querer estar. É neste lugar onde não é só preço, é a qualidade do seu produto, ou do seu atendimento, ou a sua localização, ou a sua agilidade na entrega, o seu diferencial, que o seu diferencial seja o fator de decisão. Então, tudo bem, tem negócios que querem atuar no preço, ok? Vendem algum produto que todo mundo vende, muita gente vende, consegue praticar bons preços, e esta é a sua estratégia, certo? Ok. Se você, claro, respeitar ou observar cuidadosamente a sua margem para que você tenha um bom resultado financeiro além do volume de vendas, porque o volume de vendas é uma coisa, o resultado financeiro é outra. Se você não cuidar da margem do seu preço, você pode tomar um susto. Então, mas vamos considerar que sim, tem empresas cuja estratégia é
preço, tudo certo. Mas se não for essa a sua estratégia, se você quer vender melhor, se você quer poder praticar um preço um pouquinho maior para você ser remunerado, melhor remunerado pelo seu produto ou pelo seu serviço, você tem que investir no seu diferencial, que vai responder por que o cliente entra e não compra também. Então, vamos lá, vamos partir agora dessa situação. Uma empresa que tem um negócio, e olha, não importa o porte, tá? Não importa o segmento, pode ser o comércio, pode ser moda, alimentos, pode ser serviço, uma clínica de estética, pode ser um profissional liberal de verdade. Todo mundo, toda empresa tem algo único, que só essa empresa pode falar. E quando você encontra esse algo único, e este é um dos passos do método Anima, e vou falar em outro vídeo a respeito disso, você fica numa condição de poder praticar um preço um pouco melhor e de não acontecer do cliente entrar e não comprar, ou de acontecer menos, porque ele já reconhece na sua empresa o diferencial. E se ele está ali, é porque aquilo que você está prometendo entregar faz sentido para ele. Entendeu? Então, algo único, o seu diferencial, se o seu diferencial é o atendimento, isso vai ser percebido. Se você encontrar este lugar e usar o seu algo único com propriedade, na hora de se comunicar com o seu cliente, praticar isso verdadeiramente, o cliente vai perceber que está falando com uma empresa que tem a melhor localização, ou o melhor atendimento, ou os melhores produtos, ou melhor preço se você quiser, mas vamos tentar tratar de poder praticar um preço um pouco melhor. Eu sempre gosto de sugerir que você pense da mesma forma quando você é o consumidor. Às vezes acontece, assim, pode ser muito frequente até, de você decidir a sua compra não necessariamente pelo preço, mas por um outro motivo. Então, se você está com pressa e precisa comprar alguma coisa e sabe que tem algum lugar que vai custar um pouquinho mais caro, mas que você vai conseguir resolver isso rapidamente, é isso que você vai fazer. Não é verdade? Por exemplo, às vezes no nosso dia a dia de empreendedores, e eu gosto muito de tratar esse exemplo porque é um freio de mão a ser resolvido, às vezes a gente está ali na gestão. Vamos pegar como exemplo um restaurante. E aí, quando está chegando na hora de abrir a porta para servir, por exemplo, vamos pensar no horário do almoço, falta algum ingrediente que você tem que ter, essencial ali. Tirando o fato que isso não poderia ter acontecido e a gente tem como corrigir esse tipo de surpresa, você está numa situação que você precisa correr atrás desse ingrediente porque você vai abrir o restaurante daqui a pouco e é inadmissível não ter, exemplo, arroz, ou refrigerante, ou enfim, algo que você sabe que é essencial e seria muito estranho você abrir sem ter aquele ingrediente ou aquele produto. Pois bem, o que você vai fazer nessa hora? Você vai comprar no lugar mais rápido, mais cômodo, independente do preço. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Infelizmente, para a saúde financeira do seu negócio, porque o ideal é que você compre sempre com antecedência, evidentemente, e consiga o melhor preço, mas na hora do aperto, porque você vai abrir o restaurante na hora do almoço, ou você tem uma encomenda, esta minha seguidora de doces e tortas, você tem uma encomenda, você está no prazo para fazer, e vai ver o seu estoque, acabou um ingrediente que você costuma comprar naquele fornecedor que é mais barato, você vai comprar no que tiver mais perto, no que tiver mais ao seu alcance, porque você não pode comprometer a sua entrega. Então, coloque-se no seu lugar como comprador, ainda que seja numa compra para a sua empresa, que você vai ver que o preço nem sempre é o fator determinante. Não é. Às vezes é, mas não é. E se a sua estratégia não é de preço declarada, se a sua estratégia declarada não é preço, então vamos cuidar disso. Vamos cuidar para você não cair nessa armadilha de ter que praticar o preço baixo. Vamos colocar
elevar o valor do que você está oferecendo, para que você possa ser reconhecido pelo valor do que você está oferecendo e não pelo preço. Tem uma super diferença. Tem um segmento que tem uma concorrência muito acirrada, certamente sofreu bastante agora no período do fechamento do comércio, mas são os salões de beleza. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui onde eu moro, nas redondezas, tem uma concorrência em cada quadra, em cada bloco, tem uns 3, ou numa proximidade, vamos pensar ali uns 6, uns 10, muito próximos. E tem uma guerra de preço muito grande. Tem uma guerra de preço muito grande. Não é vantajoso para ninguém. Quem se diferencia, porque vou dar aqui alguns exemplos, porque tudo isso vale para você ter uma diferenciação e não ter que cobrar o menor preço, tá? Respondendo aqui os seguidores. Olha só, se você tem um salão de beleza e está num ambiente concorrido, onde a concorrência pelo preço está bem agressiva, e você é o salão que respeita, exemplo, tá? Respeita o horário marcado da cliente. Vamos dizer que o seu concorrente está cobrando um pouco mais barato, mas aí ele gira, ele tem que encher de gente para fazer valer a pena, e nesse encher de gente, inevitavelmente, uma atrasa, a outra atrasa, você atrasa e chega uma cliente que está apressada, que tem um horário super justo, corrido, e ela não vai poder esperar, ou ela vai sair dali aborrecida. O outro cenário é o seu diferencial é pontualidade. E os seus clientes e as suas clientes sabem que o seu diferencial é pontualidade. As pessoas têm a vida corrida, têm o tempo corrido. Aquelas que valorizam pontualidade, eu vou chegar no meu horário e você atendida no meu horário, elas não vão se importar em pagar um pouco a mais por isso. Entendeu? Então, ter esse diferencial vai deixar você praticar um preço um pouco melhor. Vai deixar você ter essa margem que é mais saudável para sua empresa, e você vai ser visto, vai ser valorizado pelo seu algo único e não pelo seu preço. Convenhamos que às vezes o fator preço pode até ser algo que vai pesar contra a sua marca. Né? Quando a gente olha umas concorrentes com um preço muito abaixo, sim, a gente olha e fala, deve ter alguma coisa aí, para esse preço estar tão baixo, tem algo ali, entendeu? Então, se diferenciar sempre, buscar aquilo que é seu algo único sempre, para que você possa praticar aquele preço que vai remunerar o seu produto ou o seu serviço da melhor forma, da forma como você entende que é justa, que é uma boa margem, que está dentro do que você encontra no mercado com a sua concorrência. Então, com isso, com esses comentários que eu queria fazer aqui, eu respondi alguns dos seguidores falando sobre o cliente que vem e não compra. E aí eu quero complementar com um outro comentário a respeito de esforço de preço, que foi uma outra publicação que eu também tive aqui um comentário do Adir. O que acontece? Eu disse nesse vídeo, o que eu falei? Eventualmente, você vai precisar fazer um esforço de preço. Eventualmente isso acontece. Vou pegar aqui, por exemplo, o ramo de alimentos. Que sofreu bastante, todos sofremos, tá? Mas vamos lá, o ramo de alimentos. Aí tudo bem, fechamento do comércio, houve uma migração ok para delivery, muito bem, muito bom. E eu gosto de usar o exemplo do iFood, do aplicativo de entrega. Se você, da área de alimentos, que faz entrega por um aplicativo, se você negocia com esse aplicativo e faz uma venda num dia específico, dando um desconto, ou tirando frete aquele dia, ou oferecendo algo a mais em relação ao preço, uma redução, enfim, sim, vai funcionar. Vai funcionar, porque é uma ferramenta forte você colocar ali um desconto agressivo, vai funcionar. E você vai ter um pico de venda. Muito bem, isso é importante, às vezes a gente precisa recorrer, às vezes a gente tem um problema de caixa, e isso é um pico de vendas que vai resolver o problema de caixa. Mas é um remédio para usar muito? Não é um remédio para usar muito, porque isso vai resolver um problema pontual, mas financeiramente não é saudável para a sua empresa. Então, Adir, era disso que eu estava falando, quando eu estava dizendo que acontece, mas é melhor evitar.
que você caia na obrigação de praticar sempre um preço, sempre um desconto. E te digo mais, se você fizer isso com muita frequência, de novo, fazendo uma ressalva, a não ser que essa seja a sua estratégia declarada, ok? Se não for estratégia de preço, então é a linha do que eu tô falando. Se você fizer usar esse remédio com muita frequência e praticar sempre o preço baixo e só vender porque você está dando aquele desconto, quando você tira o desconto as pessoas não compram. Então você fica refém daquele valor, o seu diferencial passa a ser o preço. Se não é o que você quer, cuidado. Cuidado com essa estratégia, cuidado com essa ação. O que é o remédio para isso? É o que eu estava falando, é o seu diferencial. Então, quando você tem um diferencial, você não precisa entrar muito forte no preço. Se as pessoas reconhecem que você entrega, que você é pontual, que podem contar com você, que a localização, que a conveniência, que a comunidade, que a comodidade, que a qualidade do seu produto, se as pessoas reconhecem esse composto todo naquilo que você está oferecendo, você não precisa ser agressivo no preço e você vai preservar a saúde financeira da sua empresa. Veja, é um investimento que vale muito a pena. Não estou falando de investimento financeiro, tá? Para você firmar o seu diferencial e praticá-lo e fazer disso o motivo que o seu cliente vai escolher a sua empresa, eu não estou falando necessariamente de investimento financeiro, aliás, pouquíssimo. É muito mais este passo a passo que eu ensino, que eu gosto de ensinar e que eu estou falando nesses vídeos, para você chegar nesse diferencial, nessa entrega, nessa personalidade da sua empresa. E falando isso e demonstrando, não é só falar, né? Você tem que praticar, você vai ficar em condições de ter o seu preço e as pessoas vão entender por que o seu preço é aquele. Tá? Então, eu acho que o que eu queria mesmo hoje era responder esses seguidores que colocaram essas perguntas. Continuo sempre à disposição para responder perguntas. Então, se vocês têm algum tema que vocês queiram que eu trate, obrigada. Tô vendo os comentários aqui. A Odete chegou, estava respondendo a sua pergunta, Odete, sobre descobrir por que o cliente veio e não entrou. Depois a gente conversa mais, e eu vou postar esse vídeo, você vai ver que eu estou respondendo um pouco. Estou respondendo a sua questão e de outros seguidores que estavam colocando aqui a questão de preço, de entrar no seu negócio por pura especulação, às vezes sim, às vezes não, e mesmo assim isso pode ser uma oportunidade. Então daqui a pouquinho o vídeo vai ficar já no IGTV, você vai poder ver tudo que eu estava falando a esse respeito, tá bom? E aí, por favor, fiquem à vontade, mandem mais perguntas para eu poder tratar isso com vocês. Na bio do Instagram tem também o link para o canal do Telegram, onde eu coloco conteúdos ali também. O que eu quero muito é poder responder vocês, porque eu coloco os vídeos, às vezes eu coloco trechos de vídeos. E, Aldete, eu fiquei super feliz com a sua participação, porque isso me deu chance de ver aonde que eu posso melhorar minhas explicações, entendeu? Então, por favor, façam isso, estou adorando, e assim a gente pode conversar exatamente sobre as questões que estão incomodando, ou que vocês querem saber um pouco mais. O que eu gosto muito é de colocar algumas informações que vocês possam amanhã, eu digo amanhã porque normalmente a gente entra ao vivo aqui à noite, né? Mas que vocês possam amanhã já colocar em prática e sentir o resultado disso. Porque, de novo, eu gosto muito de reforçar que a grande riqueza, o grande salto para o crescimento das suas vendas, do seu negócio, da sua empresa, começa explorando o potencial que você já tem. Não estou falando de investimento adicional, não estou falando nada disso. Tem muita coisa dentro de casa para ser explorada, para ser vista, muitas perguntas e respostas dentro do seu negócio antes de você pensar no investimento financeiro. E ao fazer esse passo a passo e buscar essas respostas com esse método, você vai ter, como eu falo, né? Vão embora os achismos e vêm as informações, as certezas para você colocar sua energia, seu investimento financeiro, seus recursos financeiros
num caminho certo, num caminho feito com informações que você reuniu, que estão dentro da sua empresa. Então, não se trata de investimento adicional, se trata de olhar e planejar o seu negócio, olhar o seu negócio, olhar a riqueza que você já tem e fazer dela o seu grande valor e com isso melhorar suas vendas. Então, isso é vamos dizer que é um processo que uma vez que você coloca e insere dentro da sua empresa, ele gira e você vai colher melhores resultados sem dúvida, tá bom? Bom, Aldete, então eu vou postar agora o vídeo, você pode assistir, mande mais dúvidas e quem quiser participar e mandar dúvidas também pelas redes sociais ou clicando no link da bio para entrar no canal do Telegram, tá bom? Gente, obrigada pela audiência de vocês, pelo tempo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!